começar, acho muito difícil falar de 10 habilidades num mundo que tem muitas informações. Só no site da Amazon, que é uma das maiores livrarias virtuais do mundo, tem mais de 40 mil livros quando o assunto é criação de filhos. Isso demonstra o quê? Por que, tanto interesse neste assunto de criar filhos, educar filhos, como lidar com os filhos, já que a criação de filhos é tão antiga quanto a própria humanidade. Isso demonstra que houve um crescente interesse e preocupação da sociedade, dos pais e da escola ao longo dos tempos, e houve também uma evolução muito grande da ciência, da psicologia, da educação, da pedagogia. Dentro dessas transformações todas, a família também mudou. A ciência mudou, o interesse mudou, os estudos, o conhecimento mudaram. Hoje em dia é muito mais natural ser divorciado, ser recasado, casar de novo, casar mais de uma vez. Então isso transformou muito a família. Ela passou a ser muito mais complexa do que simples mamãe, papai e filhinho. A família hoje, ela é muito mais constituída, por favor, pela relação de afeto entre os familiares, entre as pessoas que se constituem uma família, do que pelos laços sanguíneos. Mamãe e papai também mudaram ao longo dos tempos, A mulher fez o caminho de casa para a rua, e o homem fez o caminho da rua para casa. A criança, até o século XVIII, era considerada um pequeno adulto. Hoje, a criança é um ser humano em formação. E isso supervalorizou a criança e aumentou a preocupação do adulto de ajudá-la a adquirir habilidades e competências para sua formação. Porque eu acho que é essa a meta dos pais, é aprimorar os pais. É pegar o que foi bom, os seus valores, as suas crenças, a sua educação construtiva e melhorar. E o que é isso? É dar liberdade com limites. É enraizar e dar asas, o que é muito difícil. É dar valores e permitir ir ao mundo para experimentar. Esse é o equilíbrio. Nenhum autoritarismo inquestionável, nem uma liberdade absoluta. O que difere é o grau de escolaridade. Por quê? Porque quanto maior o conhecimento, maior a compreensão das teorias sobre o desenvolvimento infantil. Então, melhor eu consigo aproveitar o conhecimento para colocar em prática. Em primeiro lugar, é demonstrar afeto, é expressar sentimento. E os sentimentos não precisam ser necessariamente positivos. Eu acho que muitos de nós devem ter tido a experiência de ver a mãe chorando. Não foi nada, não é nada. E não há mal nenhum em demonstrar que você está triste, que tem raiva, que está frustrado, que está decepcionado. O pai, ele pode orientar, alertar, ensinar, dar o exemplo, ele deve, inclusive, mas ele não deve viver pelo filho. Então é muito importante lembrar que dar o exemplo, o tipo de vida que você tem, como você se relaciona com as pessoas, como é o ambiente na sua casa, a criança está imersa nisso. Às vezes tem muitas mães preocupadas no aspecto do trabalho, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo conviver com meu filho, e isso é prejudicial. Eu acho que prejudicial é muito mais a qualidade da relação que você tem com a criança do que a quantidade de tempo que você tem com ela. Lembrar que amor e carinho não pode ser incondicional, tem que ser dentro de limites, de regras, porque frustração é bom para uma criança, é ótimo para uma criança. Uma criança frustrada aprende que ela não é o centro do universo. Quantos adultos a gente convive que são deuses, São centros do universo. Muitas vezes porque não tiveram os limites dentro de casa. Não adianta nada pais estressados quererem ter filhos saudáveis. Então a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, sempre. A gente tem que ser um pouco egocêntrico. E aí é importante ter um ambiente harmonioso dentro de casa. Tanto faz se são casados, recasados, separados.
O que importa é que o ambiente seja harmonioso dentro de casa. Adolescente, cerebralmente, constituição cerebral, impede ele de avaliar com a adequação os perigos, além da própria sensação de onipotência. Então é muito importante ensinar a criança, ensinar os filhos, adolescentes a serem responsáveis pelas próprias escolhas, aguentar eles arcarem com as consequências que muitas vezes não é agradável, mesmo para os pais que buscam poupá-los disso, mas é prejudicial, porque não os fortalece. Eu não preciso vencer sempre, eu não preciso ser bom sempre, eu não preciso sorrir sempre, eu não preciso estar feliz sempre. O importante é que eu consiga superar, enfrentar, passar por. Eu acho muito importante os pais também poderem dizer não sei. E às vezes não é não sei, não só de um conhecimento, eu não sei se eu vou deixar ou não vou deixar, eu preciso de um tempo para pensar. Tudo bem, eu deixei, mas eu me arrependi, tudo bem também voltar atrás. Eu acho muito importante os pais terem sintonia com a escola e que os seus filhos estão. Porque é importante respeitar a autoridade da escola também e ter uma complementariedade, ter uma confiança. Às vezes também há muito, assim, as pessoas perguntam muito que idade que eu devo começar a conversar sobre sexo ou sobre morte. Qualquer idade. A idade que a criança tem curiosidade, te pergunta. Porque, na verdade, morte e sexualidade é inerente desde que nasce. Outro aspecto importante é observar os comportamentos do filho em qualquer idade, né? A criança pequena, ela é muito mais corporal, então ela se manifesta muito no próprio corpo. Ela passa a ser agressiva, então ela morde, ela chuta, ela empurra, às vezes ela se bate, ela bate a cabeça na parede, porque ela não consegue elaborar as emoções num nível verbal, ela não consegue, a gente mal consegue muitas vezes expressar o que a gente está sentindo. A criança não tem estrutura para isso, então ela expressa de uma maneira muito corporal. Por isso que é muito importante observar a alimentação, o sono, os hábitos, rói unha, puxa cabelo, masturbação é outro exemplo em excesso numa criança. São hábitos distorcidos que ela está querendo demonstrar que algo não vai bem, que a gente precisa identificar essa causa para intervir. O que você come? Quais são as suas... Que horário que você vai dormir? Que horário que você acorda? Como é que você estipula essa regra para a criança, né? E para a criança, principalmente criança pequena, é muito importante ter essa rotina. Higiene, sono e alimentação ajuda ela a se organizar internamente. Ela se sente mais segura. Ela se organiza melhor quando tem uma rotina. E espiritualidade não é religião, é diferente. Espiritualidade é um investimento afetivo naquilo que eu acredito, que eu acho que vale a pena. Se o ambiente da família é religioso, a criança deve participar disso sim. E não quer dizer que ela não vai ter liberdade quando crescer de escolher a própria religião e fazer as próprias escolhas. Porque o filho precisa passar por uma experiência para poder aprender, para se desenvolver. Então é importante permitir, dentro de um limite que preserve a integridade do filho, a experiência. Porque é uma super proteção cria filhos com baixa autoestima, com sensação de incapacidade, de um mundo muito perigoso lá fora. Você conta do seu dia a dia pro seu filho? Você fala quando você tá triste, o que aconteceu no trabalho, o que você fez? A gente não conta, que acha que o filho não tem nada a ver com isso. E aí o filho aí vira um questionário. Como foi na escola? Fez o quê? Brigou com alguém? Aprendeu o quê? E a professora? Aí vira um interrogatório e tira a espontaneidade do diálogo. Então, em primeiro lugar, converse, conte da sua vida para o seu filho. Você está estimulando ele a contar da própria. É acolher, compreender, ouvir, ajudar, dar exemplo. Às vezes dá exemplo da vida pessoal, mas nunca, eu acho que é muito ruim. Isso não é nada, não liga, não fica bravo. Isso é desvalidar o sentimento da criança. Obrigada, adorei a troca com vocês.